Olá pessoal, estamos começando mais uma semana de aula, né? E hoje nós vamos dar início ao que nós paramos em março, sobre o presente simples, ou simple present. Então a gente vai fazer uma revisão a partir daqui, ok? Então devemos utilizar o tempo verbal simple present para descrever ações em geral. Então essas ações, elas é como se elas estivessem acontecendo nesse exato momento, no agora, ok? Ao contrário da língua portuguesa, em inglês os verbos no simple present não são flexionados em todas as pessoas, exceto na terceira pessoa do singular. Aí eu vou ter o he, que é ele, o she, que é ela, e o it, que é ele ou ela. Em frases afirmativas, outra peculiaridade é o uso dos verbos auxiliares. Então a gente vai ter aqui o do e o does em frases interrogativas e negativas. Nos tópicos a seguir, a gente vai explicar o uso desse tempo verbal, ok? Então aqui nós temos as principais regras do simple present ou do presente simples. Observamos a estrutura do simple present em inglês, focando nas regras gramaticais. Então, primeiramente, destacamos que a frase é composta pelo. Então, aí a gente tem a estrutura, nós temos aí a estrutura da forma afirmativa. Eu vou ter sujeito, mais verbo, mais complemento. Então, a primeira frase aí que a gente tem é I dance with you. Eu danço com você. Então, observe, é importante dizer que a ordem sintática das palavras segue uma regra diferente da nossa língua em frases interrogativas. Então, você vai ver lá mais na frente. Só se modifica na terceira pessoa do singular, que a gente já falou um pouquinho atrás. O he, o she e o it. Na forma afirmativa, facilitando, de certa forma, a nossa aprendizagem. Então, aqui eu vou ter o I, que é o sujeito, dance, que é o verbo, e o complemento it, eu, ok? Então aqui nós temos a forma afirmativa no presente simples. Eu tenho o verbo to be, e aí eu vou ter, observe que a gente tem aqui esses círculos indicando a estrutura. Verbo, né, to be. Quem é o verbo to be aqui? É o am, é o are e é o is. Eu tenho os pronomes pessoais, né? Eu tenho o I, esse I maiúsculo aí, que é eu. Eu tenho o he, o she e o it, onde está nesse círculo vermelho aí. E nesse círculo aqui embaixo eu vou ter o you, o I e o they. Nós já aprendemos que eu só vou usar o an para o I maiúsculo, que é o eu, pronome eu. Eu vou usar o is para as três pessoas do singular, que é o he, que é o she, que é o it. E eu vou usar o are para as demais pessoas, que é o you, o I e o they, geralmente no plural. Eu uso o are também quando ele está no singular, mas aí a gente vê em outra oportunidade como é que a gente faz, né, quando essa frase está no singular.
A gente tem aqui a explicação. O verbo to be é um dos verbos irregulares no simple present. A língua tem seus artifícios para marcar alguns aspectos do tempo, pessoa e lugar. Então, percebemos em frase afirmativa que é importante o acréscimo de S ao verbo principal, indicando-nos de que se trata da terceira pessoa do singular, que é o he, que é o she, que é o it. Então, nessa frase aqui embaixo, a gente tem Alice goes to the gym. Alice goes to the gym. Então, você tem Alice vai para a academia. Observe que Alice aqui é terceira pessoa do singular. Por quê? Porque Alice é ela. Alice vai ser she. O verbo que está aqui em destaque é o go, que é ir em inglês. Então, ele está aqui com o E e o S porque tem uma regra. Nós vamos ver essa regra, ok? Aí embaixo você tem outro exemplo, né? It's a beautiful day, que é um dia bonito. Então, o it's aí está na terceira pessoa, ok? Então, vamos para essa regra. Então, aqui eu vou ter, mostrando para a gente essa regra. Maioria dos verbos acrescenta-se S. Então, preste atenção. Maioria dos verbos acrescenta-se S. Então, aí você tem, ele está mostrando a você nesse exemplo desse quadro aí. I feel, eu sinto. They live, eles moram. We talk, nós falamos. You read, você lê. Então, aí tem. Quando eu chego nas terceiras pessoas do singular, então o que acontece? Acrescentou o S. Feels, she feels, he lives, he talks e she reads. Então, observa, a regra é forma afirmativa, eu vou acrescentar S, as terceiras pessoas do singular, ok? Embaixo nós temos outra regra. Nós temos os verbos que terminam em SS, SH, CH, O, X, acrescenta-se ES. Por isso que o verbo que estava lá em cima, go, estava escrito goes. Porque ele termina com O. E quando termina com O, está na terceira pessoa do singular. O pronome, que eu vou... Aliás, o verbo está na terceira pessoa acompanhando na terceira pessoa do singular. Ele vai ter o acréscimo de ES, ok? Então aí nós temos we pass, nós passamos. They wash, eles ou elas lavam. You watch, vocês assistem. You go, tá vendo aí embaixo? Eu vou. E I relax, eu relaxo. Então, nas terceiras pessoas do singular, o que acontece? Novamente, o acréscimo do ES. Preste atenção. Na regra da forma afirmativa, eu vou passar o verbo, quando ele estiver na terceira pessoa, vou acrescentar um S ao verbo. Quando ele terminar com essas letras, o verbo terminar com essas letras aí, SS, SH, XC, O e X, eu acrescento o E e o S. Então, he passes, she washes, it watches, he goes, she relaxes. Entenderam? Quando terminar com essas letrinhas o verbo, eles vão passar
eles vão ter um acréscimo de ES. Então o verbo está aqui em cima, ó. He pass. They wash. You watch. I go. I relax. Quando eles vêm na terceira pessoa, que é o he, que é o she e que é o it, eles vão ter um acréscimo de ES. Ok? Nós temos a outra regra aqui, que é a regra quando eles terminam com a consoante e vem antecedido de uma... Quando eles terminam com Y e vem antecedido de uma consoante. Então, o que vai acontecer? Eu vou retirar o Y e vou acrescentar IES. Observa aí os verbos. I study, eu estudo. E o copy, você copia. They cry, eles ou elas choram. Então, esses verbos terminam com Y e antecedido de uma consoante, né? A penúltima letra aí, que é o D em study, que é o P em copy, que é o R em cry. O que acontece? Retira-se o Y, vai retirar-se o Y e vai acrescentar o I, o E e o S ao verbo, ok? Então ficou studies, copies, cries, ok? Aí embaixo tem os verbos que terminam em Y, antecedem uma vogal. Aí eu tenho you play, você brinca, they say, que eles ou elas dizem. O que acontece aí? Eu vou pegar esses verbos na terceira pessoa do singular, não vou retirar o Y e vou acrescentar apenas o S. Diferente do quando termina em Y e antecede uma consoante, que eu retiro o Y e acrescento IES. Quando ele antecede uma vogal, eu apenas acrescento o S após o Y, ok? Vamos agora para a forma negativa. Essa forma negativa, a gente vai ver agora. Então, na forma negativa, é necessário o uso do verbo auxiliar, tanto do do quanto do does. Quanto o verbo auxiliar, isto é, quando ele ocupa uma posição na frase, com o objetivo de sinalizar que a frase é negativa. Então, aqui a gente tem um exemplo. I don't speak Italian. Então, observe que entre parênteses tem do not. Essa frase aí, essa negativa que está aí com auxiliar, elas estão contraídas. Então, tirei o acrescentou um apóstrofo e ficou I don't, ok? Então, qual é a forma? É sujeito mais auxiliar do, mais negativa not, e aí vem verbo mais o complemento. Então, I do not speak Italian. Eu não falo italiano. Então, o verbo indica que a frase é negativa. O verbo principal dessa frase é speak. Na outra tem I do my Italian homework. Eu faço minha tarefa de italiano. O verbo ocupa a posição de verbo principal. Certo? Então, aí a gente tem, presta atenção, que nós estamos aí dando o exemplo do sujeito, que tem o pronome I, não é? Então, o auxiliar, tanto para I, como para o I, para you e para they, vai ser o do. Já quando ele tiver na terceira pessoa do singular, o sujeito, observa aí que nós temos aí nessa frase. She. Então eu tenho does not, está entre parênteses. Então a frase aí está contraída. Retira-se o O, coloca um apóstrofo. E aí ficou she does not. She does not have lunch at home. Então ela não almoça em casa. Então aqui, simples demais. Quando a frase estiver negando, que ela tiver na terceira pessoa do singular, eu vou usar simplesmente o auxiliar does. Mais not, does not, does not. Ok?
Isso na forma negativa. Na afirmativa, não vou usar o do, não vou usar o does. Simplesmente eu vou pegar o verbo, quando ele estiver na terceira pessoa do singular, e vou acrescentar um S à frase, certo? Então, quando a frase vier com she, com he e com it, então esse verbo vai ter o acréscimo de S. Na negativa, não. Na interrogativa, essa frase na interrogativa, ela vai seguir da mesma forma. Eu vou usar os auxiliares the e does. Só que nós já aprendemos bem antes que na negativa, na afirmativa, o que é que acontece? Eu vou pegar o auxiliar, vou passar ele para frente, certo? Então aqui a gente está vendo um auxiliar aqui, ó, na frente do sujeito, do pronome aqui, you, que é você. Nós temos o verbo aqui, go. Mas você pergunta, mas por que o verbo go aí não sofre alteração? Não sofre quando ele estiver interrogando, quando ele estiver negando. Porque o auxiliar é quem já vai fazer essa conotação de mudança. Então, nessa frase aí, do you go out with your friends? Então, você sai com seus amigos? É uma pergunta. Então, como o pronome aí é you, que é você, então o auxiliar vai ser do. O verbo indica que a frase é interrogativa. Quando as frases estiver usando, o verbo estiver acompanhando um pronome na terceira pessoa, então já vimos que o auxiliar que eu vou usar é does. Ok? Eu vou usar esse auxiliar. Então nessa frase aqui nós temos does he study English at school? Ele estuda inglês na escola? Pergunta. E aí de novo vem, às vezes, a sua dúvida. O verbo study aqui. O verbo study. Por que eu não retiro o Y e acrescento o I, o E e o S? Porque ele está interrogando. Tanto interrogando como negando. Se essa frase fosse negando, esse verbo aqui, estudar, não sofreria nenhuma alteração. Nesse caso aqui, é o auxiliar does que eu vou usar para dar essa conotação. Por que does? Porque está acompanhado de um he, que está aqui na terceira pessoa do singular. E does está na frente do pronome, por quê? Porque ele está na interrogativa, ok? Vamos entender um pouquinho aí essas respostas curtas e respostas completas, ok? As short answers e as complete answers. Então aí eu tenho yes, I do. Sim, eu saio. Ou no, I don't. Não, eu não saio. Nas respostas completas você tem yes, I go out with my friends. Sim, eu saio com meus amigos. O go aí não está tendo uma mudança porque, mesmo ele estando afirmando, mas por que ele não está mudando? Porque ele está com o pronome eu. Ou I don't go out with my friends. Não, eu não saio com meus amigos. Também continuo afirmando. Mas por que esse go não recebe mudança? Porque ele está na negativa, ok? Está negando e quando ele nega, o verbo não sofre alteração. Não é isso?